gratidão estar junto com a igreja do Senhor. Nós cremos na palavra que diz que é lugar de bênção e unção, é lugar de dispensação de graça de Deus, comparado ao orvalho de Hesbom, ao óleo precioso de unção que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Amém? E nós nos alegramos em poder estar de volta aqui com os irmãos e compartilhar uma palavra. E vista e diante da situação, eu vou trazer aqui a história hoje e relembrar um pouco da vida de dois personagens bíblicos que é muito conhecido entre nós e que a sua história precisa ser muito valorizada. O texto vai estar ali no livro de Números. Você pode ver sua Bíblia no capítulo 13. Você vai ver já quem são os dois personagens. Aleluia. Quando você chegar aí, diga amém. Eu vou continuar falando aqui um pouco acerca desses dias de hoje, porque no princípio estava aquele ator regulista e parece que o ser humano, por ele ser um ser adaptável, depois de 2 meses já estamos todos de bem com as máscaras, com álcool gel. Quem tinha que perder o emprego já perdeu, quem tinha que entrar no home office já entrou, quem tinha que voltar ao trabalho já voltou, e voltamos à mesmice da vida cristã que infelizmente mandou. A gente tem percebido que as pessoas continuam tendo a Bíblia em casa, como o pastor falou no último domingo, né? Já andam com a multidão, já recebi Jesus, já está tudo certo. Mas precisamos ter atitude diferente, amém? Eu vou ler o verso 30 apenas. Depois que eu ler o verso, eu vou falar. Diz assim aqui no verso 30: E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: Subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Amém? O primeiro personagem já foi revelado aqui, Caleb. Amém? Vamos falar um pouco acerca disso aqui. Nós conhecemos, somos estudantes da Bíblia e sabemos da história. Moisés foi levantado, Deus providenciou o livrador do povo de Israel e pegou aquela multidão e levou para o deserto. Dentro da multidão havia 2 jovens, Josué, Caleb e o outro que nós vamos ver aqui à frente. E em dado momento, Moisés teve a atribuição de conduzir o povo à terra de Canaã, a terra que emanaria leite e mel. No livro de Lucas, Jesus diz que nem o rei vai a uma batalha se antes mandar alguém para ver o exército adversário. O homem tem que ser providente, né? Fazer provisão. Então Moisés manda 12 espias na minha terra. E interessante que a promessa de Deus era para uma terra boa, que emanasse leite e mel. E quando os 12 espias voltam e vai trazer o parecer a Moisés, 10 deles falam de maravilhas e de coisas boas da terra. Porém, os seus espíritos estão atribulados e estão atemorizados com as pessoas que vivem na terra, com o poderio da terra. E as suas notícias não são muito animadoras. E começa a dizer: são um povo forte, são como gafanhotos, vamos consumir, esquecendo que havia uma palavra, uma promessa de Deus, de que aquela terra era deles. E aí se levanta esse jovem aqui, na sua intrepidez, e diz: cala-se, aquieta-te, confia em Deus. Estou parafraseando. A palavra diz aqui que Caleb mandou que o povo calasse. Para. Chega de má notícia. Vamos deixar de ser pessimistas. Vamos maximizar as coisas boas e minimizar as coisas ruins. Não é assim que deve ser a vida cristã? Deixando para trás as coisas que ficaram, eu prossigo para o alto, em busca do prêmio da soberana vocação. Eu não posso me apegar e ficar com medo das coisas do passado e nem das que estão se revelando dentro de mim. Eu tenho que olhar para o que está adiante, o prêmio da soberana vocação, que é: posso ir até.
Aí Caleb diz: não, vamos lá sim, e possuamos a terra, porque somos o quê? Capazes de conquistar. Amém. Aleluia. E quando levanta-se alguém valente, corajoso, no meio de uma geração que só sabia reclamar de Moisés e fala assim: preferia ficar com cebola lá no Egito, repolho, resto, do que vir para esse deserto. O irmão Lázaro lá na Bahia disse que a gente não sabe o que a gente quer. A gente pede tanto uma coisa, quando Deus dá, pedi tanto esse carro, mas esse carro aqui é assim. Pediu todo o carro, Deus acabou de dar, já está reclamando do carro. Pediu toda a casa, Deus deu a casa, essa casa é boa, mas, sempre tem um mais. Vamos ser gratos. Vamos ser bem visto, né? Adorar, gostar, valorizar o que Deus nos dá. E acreditar, sobretudo. E continua um burburinho, até que chega no 14, a partir do 6, vai ter um resumo aqui, porque aí se levanta outro jovem. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram suas vestes. Tamanha era a decepção de Josué e de Caleb, que eles chegam a rasgar as vestes. Na Bíblia, essa expressão de rasgar as vestes, essa expressão de você se expressar com ira diante de situações, é quando você está muito decepcionado. Porque de fato, o povo continuava ainda incrédulo, medroso. Existiam várias falas, mas não era fala de confiança, não era fala de acreditar, era sempre fala de murmurar. E eles rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: a terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Amém. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nos dará uma terra que manda leite e mel. Aleluia. Não fiquem olhando para os gigantes, não olhem para o poderio do povo. Os dias que estamos vivendo hoje, não vamos olhar para as dificuldades. Eu lembro que lá no início eu coloquei no meu status lá do WhatsApp um jovem negro segurando uma placa assim: espero que quando eu passar essa situação toda, você continue falando de Deus da mesma forma, com a mesma veemência. O povo estava com uma veemência muito grande em falar de Deus, mas depois que se adaptou, para mim, voltaram a ser os crentes diante. Aí Josué e Caleb disseram: ei, o que nós precisamos nos preocupar é que Deus se agrade de nós. Amém. Se o Senhor se agradar de nós, não importa se são gigantes que estão na terra, não importa se são poderosos, não importa se a terra é pecaminosa, porque essa terra vai ser nossa. Aleluia. Já viu começa no ano passado? Glória a Deus. Então nos levará à terra e nos dará uma terra que é mandando de mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor. Ainda em meio a isso que estamos vivendo, existem pessoas desempregadas, existem pessoas que quebraram. A gente vai ali no centro, a gente fica de fato aterrorizado. São muitas portas com alugas, muitas lojas fechadas, muitos comércios quebrados, muitas empresas grandes demitiram. A situação é essa. Mas nós podemos preocupar com o quê? Que o Senhor se agrade de nós. Amém. E não nos rebelar contra o Senhor. E querido, eu quero trazer algo para você aqui agora. Mas irmão, peraí, eu não ando murmurando. Eu estou aceitando. Eu estou vivendo bem, eu continuo com Jesus. Não. Para mim, digo Jean, você precisa viver assim também. Não se rebelar contra Deus é não procurar viver plenamente o que Deus tem para nós. Eu vou repetir. Claro, cada um tem a sua visão, mas para mim,
Se eu não viver plenamente o que Deus tem para mim, eu estou me rebelando contra Deus. Aleluia? Amém. E só existe uma forma de eu viver plenamente o que Deus tem para mim. É através da sua palavra. É crescer na sua palavra. É me desenvolver na palavra de Deus. E a gente vê uma letargia muito grande do povo de Deus, infelizmente, no que se refere a isso. A gente fala, poxa, infelizmente. Claro, existem pessoas que são levantadas para estar pregando e ensinando a palavra, mas todos nós precisamos ter esse compromisso com a palavra. Amém? Amém. É isso que eu falei no início da pandemia, parecia que todo mundo virou café. Está vendo aí? É a volta do Senhor. Está vendo aí? Todo mundo era professor e mestre da Bíblia. E pararam de estudar a Bíblia. Amém? Somente não nos rebeleis contra o Senhor, e não temas o povo da terra, porque eles são para nós como, pois são pão para nós. E a sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco, não temas. Josué e Caleb passavam que aquele povo, independente da força que eles tivessem, independente da visão e da aparência, era uma comida para eles, era fichinha, porque eles tinham certeza de que Deus estava com quem? Era com Israel e não com a terra lá que eles foram espiar. Sabe que terra era essa? Foi Jericó, que era a terra dos anaquis, dos gigantes, dos grandes, fortificados. Isso aqui, Moisés ainda regendo o povo. E pega aqui agora, tem um segredo para revelar para você. Moisés saiu com uma multidão e rodou 40 anos no deserto, amém? Moisés olhou, mandou espias, prevendo entrar em Jericó, mas Moisés não entrou em Jericó, não é verdade? Nós sabemos da história. Vamos voltar aqui daqui a pouco. Até o 9. Somente não vos rebeleis contra o Senhor, e não temais o povo da terra, porque eles são como pão para nós, e a sua defesa já se retirou deles, e o Senhor está conosco. Não temamos. Sabe que palavra é essa aqui? Sabe quem tem essa palavra aqui? Aquele que pensa que vive, como disse Paulo lá em Romanos 12. Vamos ver o que diz lá? Rapidinho? Romanos 12. Esses dois jovens, ele tinha esse sentimento aqui de Romanos 12, ó. Mas como é que pode? Paulo falou dos sentimentos que ele tinha cá 500, 600 anos depois? Sim, porque o Espírito é o mesmo. O Espírito que regia Josué e Caleb é o mesmo que rege Paulo. Você já viu Paulo temendo? Você já viu Paulo tremendo ou deixando de crer na provisão do Senhor? Eu nunca vi. A única vez que ele tentou e intentou em pensar em não ir, ele falou assim: eu não posso fazer isso. Ai de mim se eu não for, pesa sobre mim pegar amanhã, ainda que eu vá lá e morra. Porque o profeta pegou um cinto e amarrou e disse: isso que vai acontecer com o homem que foi Israel, vai ser amarrado pelo meio, pendurado e morto. Ele fala: eu vou assim mesmo. Amém? O que é que diz aqui Romanos 12? Olha lá. Ele diz assim: ó, rogo, suplico-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Os 10 estavam pensando no culto racional deles, das suas mentes. Estavam com medo de morrer, estavam com medo do exército, estavam com medo e atemorizados. Não era um culto racional a Deus, era um culto à racionalidade deles. Estavam presos aos pensamentos e à visão deles. Por isso que estavam atemorizados, dizendo: não vai dar, Moisés. A terra é boa, é forte, mas o povo também é forte, nós vamos morrer lá, nós vamos ser consumidos. E Paulo diz: eu estou suplicando a vocês, pelo amor de Deus, quando tiver uma situação dessa, não olhe para a situação, não se atemorize, não tenha medo, mas apresente os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus. Esse é o vosso culto racional. Como é que eu vou apresentar meu corpo
em sacrifício vivo a Deus. Hã? O que é o sacrifício? O pastor falou aqui no instante, é consagrar. O que você sacrificou a Deus é de Deus, você entregou para Ele. Se sua vida já entregue a Ele, já está consagrada a Ele, para qualquer coisa, você não vai ter. Você vai confiar em Deus e você vai fazer o que Deus te mandou fazer. Foi isso que Josué e Caleb falou. Não vamos temer não. Vamos acreditar, porque essa terra que é uma leite de mel, Deus já disse que é nossa. A defesa deles já está fora deles. E o Senhor está conosco. Nós é que vamos conseguir descer. Está vendo aí como é que se apresenta o corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus? É se esforçando e procurando viver o que Deus manda você viver. Foi ou não foi? Por que se Deus tinha dito que a terra era deles e que eles iam construir a terra? Os outros não estavam querendo ir, estavam com medo. Eles queriam ir, eles queriam fazer a vontade de Deus. Estavam se sacrificando e se entregando a Deus. Aleluia. E não vos conformeis com esse mundo, mas seres o que? Transformados, está vendo? Se eles se conformassem com todos os outros, ficassem com medo, eles iam ser tragados igual os outros 10. Mas eles se comportaram de uma forma que é diferente. Amém. Ele não se conformou, ele se mostrou de uma forma diferente. Se transformaram em pessoas o quê? Corajosas, fortes, diferenciadas, animadoras. Pela renovação da vossa. Enquanto a sua mente pensar que você. Meu filho estava lendo essa semana um livro lá em casa que eu tenho muito antigo, que é Como Viver Acima da Mediocridade. Aí meu pai, o que é mediocridade? Eu fiz mediocridade é uma vida simples e comum, como todo mundo vive, mediana. Não acontece nada de diferente, não acontece nada de extraordinário, não acontece nada de diferente. Eu vivo a minha vidinha ali normal. Isso é medíocre. Eu estou desenhando, não, estou falando a verdade. Não é baixa, não é desprezível, mas também não é excelente. É medíocre, é média. É média, é uma coisa que todo mundo é. Mas se você quer viver acima da mediocridade, a receita é a palavra de Deus. Porque você pode ser um cientista da NASA e ser medíocre. Eu não preciso falar mais nada. E você pode ser daquele que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, e você ser um cara acima da média, que vive acima da mediocridade. Com Deus. Amém. Amém. A nossa vida não é mensurada e balizada conforme o mundo. Nós temos a mente renovada. Aleluia. Aleluia. Isso é viver acima da mediocridade. Se a gente for parar para analisar aqui, N homens e mulheres de Deus são pessoas comuns nas suas profissões, mas viviam com Deus uma vida sobressalente. Nem vamos entrar nessa seara agora, porque essa, a transformação da nossa mente, é que é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus em nossas vidas. Só vamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade se conseguirmos renovar a nossa forma de pensar e viver a vida. Aleluia. Pois eu digo, Paulo, pela graça que me é dada a cada homem entre vós, que não pense de si mesmo, está vendo? Mas atente do que deve pensar, senão que pense como sobriedade, segundo a medida da fé que Deus deu para cada homem. Você crê comigo que só o ato de você querer sair com Moisés, você conhece a história de Israel? Foi forçado que todos os israelitas saíssem do Egito? Foi forçado? Não foi decreto, a partir de hoje todos os israelitas têm que vir, não. Moisés conquistou o direito de sair com o povo de Israel e ele botou bem claro: quem quer vir conosco, providencie coisas, venha que vamos ao Senhor celebrar uma festa no deserto. Você sabe que muitos israelitas não vieram, ficaram lá? Amém? Então você precisava ter um medida de fé já para sair do deserto,
do Egito. Amém? Você precisa de uma medida de fé já para sair desse mundo e entrar na igreja. Amém? Então Paulo diz assim: para você agora já ter a medida de fé e já pensou segundo a medida que Deus te deu, que saiu do mundo, agora se transforme. Amém. Mude na sua mente, seja maior. Não pense de si mesmo, tá vendo? Agora eu vos digo, pela graça que me é dada a cada homem dentre vós, que não pense de si mesmo. Amém. Mas atentamente, altamente do que deve pensar, mais altamente deve pensar de si mesmo, senão que pense com sobriedade, com equilíbrio, com entendimento, com sabedoria, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Quando Deus já me chamou do mundo e Deus para a igreja, Ele já me deu a medida de fé de sair, de ter coragem de vir para a igreja, de confessar Jesus. Mas eu não posso fazer esse ato, começar a andar com o povo e só andar, porque aí eu vou perder essa medida de fé e vou começar a viver pensando em mim mesmo. Lembra daqueles filmes de Moisés lá? Corá e Abião? Lembra que eles eram também da família sacerdotal? Lembra que eles também eram dignos de ser sacerdotes? E por que eles não herdaram o sacerdócio? Estudou a Bíblia já nesse sentido? Eles tinham ciúme e raiva, sabe de quem? De Josué. Que não era, Josué era filho de um primo do pai de Moisés, e foi criado pela mãe e pelo pai de Moisés. É um assunto maravilhoso isso. E Abião e Corá ficava, não, mas Deus também fala conosco. Que falava, irmãos? Eles eram sacerdotes, mas eles estavam pensando em si mesmo. Eles não estavam se transformando e pensando, não, nós somos sacerdotes, vamos esperar, vamos temer, vamos seguir. Eles queriam pensar em si mesmo, queriam pensar mais na sua medida, e perderam. Não vamos nem estudar isso aqui, fica um bocado de coisa solta, mas está entendendo? Não pense de si mesmo, mas transforme a sua mente e ofereça o seu corpo. Se ele simplesmente aceitasse e se adequasse, e quando entregasse seus corpos em sacrifício vivo para servir a Moisés, eles iam ser honrados. Amém? Como Josué.